tudo bem? Primeiramente, em nome da Fundação Trentur, eu gostaria de agradecer esse convite, né, para estar participando com vocês desse congresso brasileiro, cujo tema são as ferrovias, né, este modal de transporte que foi tão importante, né, para o desenvolvimento do nosso país, das regiões, das cidades, e que hoje aí a gente vem retomando inúmeras discussões a respeito, né, tanto para a questão do transporte de cargas, como também para os passeios turísticos, e é justamente essa proposta que a gente vem conversar um pouquinho com vocês, que seria a Ferrovia das Bromélias, né, um projeto cujo objetivo é a reimplantação de um trecho da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, né? E na região mais especificamente do Vale do Itajaí. E ao longo dessa conversa a gente vai procurar apresentar os principais pontos referentes às nossas demandas, né, da Fundação Trentur, e também os nossos objetivos com essa proposta. Então, o trecho ferroviário em questão, né, que é o nosso objetivo de reimplantação, ele compreende aproximadamente 30 quilômetros e ele passa por alguns municípios aqui da nossa região, sendo os municípios de Rio do Sul, Lontras, Ibirama e Apiúna. Ibirama é o antigo ramal que a gente vai estar falando logo mais rapidamente. A construção ela iniciou ali em 1900, né? E a desativação aconteceu em 1971. Então, nesses anos, com bastante dificuldade, né? Com bastante persistência, com investimentos altos, foi se construindo vários trechos até nós termos alcançado um trecho que unia o porto de Itajaí e chegou até a Agrolândia, na nossa região do Alto Vale do Itajaí, né? E o objetivo desta ferrovia era unir o porto de Itajaí até a Argentina. A função da ferrovia era justamente o transporte de cargas, mercadorias e passageiros, né? Então, em 1909, houve, então, a inauguração desse primeiro trecho da ferrovia, né, que unia os municípios de Blumenau e Varnov, que hoje é conhecido como Indaial, município de Indaial, tá? E aí, a partir disso, a estrada de ferro, ela foi ganhando mais trilhos, né, em duas direções, né? Foram aplicados duas frentes de trabalho, né? Uma que uniria, então, esse trecho de Blumenau a Indaial, partindo de Blumenau para o litoral, para Itajaí, chegando ao porto, e o outro que iria de Blumenau a Indaial, subindo a serra, né? Passando por nós aqui em Rio do Sul, em Lontras, em Apiúna. Em 1919 foi inaugurada a estação ferroviária de subida, em Apiúna, né? Em 1929, então, é a chegada da primeira composição ferroviária oficial na estação Vitor Conder, em Lontras, né? Em 1933, acontece, então, a inauguração da estação ferroviária de Matador, na localidade de Bela Aliança, aqui em Rio do Sul. Essa estação hoje, ela é nela que funciona a sede da Fundação Trentur. Em 1934, ocorre, então, a inauguração do ramal de Ibirama. Então, ela passou por Apiúna, a estrada de ferro, e daí, em seguida, vem Lontras. Entre Apiúna e Lontras, existe o acesso ao município de Ibirama, onde, posteriormente, né, em 1934, foi realizada a inauguração dessa linha. Ainda na década de 30, né, ocorreu então a inauguração
da estação ferroviária de cargas, né, conhecida na época como Armazém, e ela foi inaugurada em Rio do Sul, essa estação. Hoje ela abriga a Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui na nossa cidade. Em 1936, então, aconteceu a inauguração da estação ferroviária de passageiros de Rio do Sul, né, e que hoje abriga o Museu e Arquivo Histórico no centro da nossa cidade. Em 1937, ocorreu então a inauguração da estação ferroviária de Barra do Trombudo, também em Rio do Sul. Então, Rio do Sul foi contemplado, na época da construção, com 4 estações ferroviárias. A extensão do trecho da ferrovia até o porto de Itajaí, que aconteceu então na década de 50, em 1956. Em 1956, então, a ferrovia chega ao porto de Itajaí. Em 1958, foi inaugurada, então, a estação ferroviária de Trombudo Central, partindo de Rio do Sul, sentido Serra. Após essa inauguração da estação ferroviária em Trombudo Central, sentiu-se a necessidade de construir uma estação ferroviária em Agronômica também. E essa estação, a estação de Mosquito, em Agronômica, ela foi então inaugurada em 1960. Em 1964, então, a ferrovia ela chega à localidade de São João, no município de Agrolândia. E aí ela ainda tem uns anos, né, de operacionalização, quando em 1971, em março de 1971, ela é desativada. E aí, então, vocês devem estar se perguntando como que essas pessoas meio malucas resolvem reimplantar um trecho, né, da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina. E para quê? Qual é o objetivo dessas pessoas, desses amantes da história ferroviária? Então, ao final da década de 80, representantes da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, da ABPF, procuraram o prefeito de Rio do Sul na época, Nod Enéas Pelizete, buscando um apoio para que a gente pudesse, né, estar contribuindo com a reimplantação de um trecho da antiga Estrada de Ferro na região do Vale do Itajaí. Posteriormente, em 1997, no segundo mandato do prefeito Nod, retomou-se essa conversa, né, e aí ele decretou a criação do Grupo Especial de Trabalho para a Reimplantação da Estrada de Ferro Santa Catarina. Este grupo tinha o intuito de comprovar a viabilidade de implantação de algum projeto que fizesse essa parte da preservação, que proporcionasse a preservação, né, da história ferroviária, e junto com isso também trabalhasse a questão econômica, a questão da preservação, do resgate cultural, né, da valorização dos costumes, das tradições, e também da preservação e da conservação ambiental desse trecho, né. A partir disso, então, nós tivemos o Grupo Especial de Trabalho, né, da reimplantação, conhecido como GEREFSC. Foi organizado em algumas áreas, né? A gente começou primeiro a convidar pessoas para participar conosco. Eu participei desde o início desse processo, e neste grupo participavam entidades públicas, privadas, instituições de ensino, empresários, pessoas físicas, e a gente criou esse grupo, e esse mesmo grupo posteriormente acabou criando então a Fundação Trentur. Essas áreas que foram criadas, elas serviram para nos orientar durante um estudo de viabilidade antes de nós instituirmos a Fundação Trentur. A área de recuperação, de estudo de máquinas, de materiais e equipamentos rodantes, né, para a gente poder fazer os estudos de viabilidade de restauro desses equipamentos. Também o grupo de finanças, né, o grupo financeiro, o grupo de meio ambiente, o grupo de turismo, o grupo de levantamento e estudo do patrimônio material e imaterial, e alguns outros projetos técnicos que seria necessário nós estudarmos essa viabilidade
de reimplantação desse trecho da antiga ferrovia. A gente teve, nesse momento, 3 principais atividades, né? A primeira delas que foi essa de convidar simpatizantes, voluntários, parceiros, apoiadores para se juntarem a esta causa, né? A segunda ação, né, que nós tivemos foi a realização de um painel, né? Painel ferroviário, onde houve a discussão, a apresentação da proposta, né, da ideia, na verdade, e também o surgimento de várias outras ideias e vários outros parceiros e apoiadores, o que fortaleceu ainda mais esse grupo. E a terceira ação, que foi dividida em 3 fases, que foram as expedições técnicas de levantamento da viabilidade de reimplantação da estrada de ferro no próprio leito da antiga estrada de ferro Santa Catarina, né? Então a gente partiu de Rio do Sul e fizemos todo o percurso até a estação de subida em Apiúna. E durante essas expedições técnicas foi uma coisa muito legal, muito emocionante para a gente que gosta, né, dessa questão da memória ferroviária, né, da história, enfim. Então, assim, nós fomos encontrando várias edificações da antiga FESA, né, e muitas delas preservadas, né, algumas com moradores, outras abandonadas, mas havia a possibilidade de restaurar, de recuperar esses espaços, né? Então, isso aconteceu há mais de 25 anos, então foi muito interessante esse trabalho. Nós passamos também pelas casas geminadas, né, dos antigos funcionários da rede, da estrada de ferro. Nós conhecemos as estações ferroviárias que passam por este trecho, as casas dos feitores, as casas dos chefes da estação, também túneis, né? Inclusive tem um túnel que desabou durante a construção da estrada de ferro e aí foi deslocado então a linha e refeito um outro túnel. Esse túnel também existe na localidade de Riachuelo. As pontes de metal, né? A ponte 16, a ponte 15, a ponte 14, a ponte 13, os bueiros totalmente preservados e limpos, né? Que faziam parte dessa infraestrutura. A ponte metálica no trevo de Birama, né? Os pontilhões de pedra com arcos, né? Então, tudo muito interessante e nos fez pensar assim da questão de que se naquele tempo com pouca tecnologia, né, foi possível abrir essa estrada e instalar essas obras de arte, por que não hoje, né, com toda a tecnologia que nós temos à disposição, por que nós não estaríamos encarando esse enorme desafio? E o legal também é que durante a existência do grupo especial de trabalho, né, do GEREFSC, esse grupo, o grupo que ficou responsável pela identificação de locomotivas antigas, de vagões, enfim, né, de equipamentos, eles conseguiram, juntamente com o apoio da BPF, transportar, né, para Rio do Sul essa máquina aqui que vocês estão vendo aqui atrás, né, a 232, a Baldwin Tenwil, e o vagão Tender, né, e ela foi totalmente restaurada, sempre com o apoio da empresa Ergen, né, que focou na parte de recuperação da parte mecânica, né, do chassis e tal, e a empresa H. Bremer, que ficou responsável e fez um belíssimo trabalho com o restauro da caldeira, né. Então essa máquina hoje ela opera na localidade Subida, né, em Apiúna, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais para frente, né, sobre esse trecho que pertence também à Ferrovia das Bromélias. Então agora a gente começa a falar um pouquinho mais sobre a Fundação Estrada de Ferro Vale do Itajaí, né, a Fundação Trentur. Ela é uma entidade que foi instituída no ano de 1999, né, em fevereiro de 1999,
é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? E com sede na cidade de Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, né? E ela foi instituída com o intuito de reunir os simpatizantes da causa da preservação da memória ferroviária, né, com a implantação de um museu ferroviário vivo mesmo, né, porque a Ferrovia das Bromélias, a proposta nada mais é do que justamente operacionalizar as máquinas e equipamentos, né, passando pelos remanescentes da antiga ferrovia, né, pelos túneis, pontilhões, pelas pontes, enfim, e também para que as pessoas, né, os visitantes possam contemplar o caráter cênico, né? E aí também dinamizar as atividades que contenham e que transmitam, né, a riqueza histórica e cultural que a extinta Estrada de Ferro Santa Catarina ela representou para o nosso estado e para a nossa região mais especificamente. Então, a partir do surgimento da Fundação Trentur, o grupo buscou apoiadores e parceiros e começou a elaborar os projetos técnicos, né? Foi dividido, então, em 4 projetos, né? Projeto na área de engenharia, projeto na área de turismo, né? Contemplando os estudos e propostas de uso de espaços históricos e culturais, né? Não somente ferroviários, mas contando um pouco da história da colonização da nossa região, né, com esse valor cultural, né, histórico. O outro projeto, o de viabilidade econômica, e também o projeto de meio ambiente, né, contemplando a preservação da Mata Atlântica, né, que é uma área bastante importante e ainda preservada nas margens da antiga ferrovia. A partir disso, então, surgiu a Ferrovia das Bromélias, né? O projeto de revitalização da extinta ferrovia. E por que as Bromélias? No trecho entre Riachuelo, em Lontras, até a subida, durante as nossas expedições técnicas e posteriormente com as visitas, né? As visitas técnicas para a elaboração dos projetos técnicos, nós observamos a quantidade de bromélias, né, nativas. Então, isso nos chamou a atenção e acabamos escolhendo esse nome para esse projeto tão lindo que é a Ferrovia das Bromélias. Então, se vocês observarem nesses mapas, né, ali nós temos hoje um trecho, nós temos 3 pontos vermelhos, né. O pontinho do meio é referente ao projeto inicial, né, que foi proposto no ano de 2000. Então, em 99, a Fundação Trentur foi instituída, em 2000 nós já tínhamos os 4 projetos prontos. Então, atualmente, né, como nada é estático, né, nós estamos buscando a atualização desses projetos, né, e como existe a possibilidade de a gente estender um pouquinho mais, que é o terceiro pontinho embaixo ali, vermelho nesses 2 mapas, nós temos a possibilidade, então, de inserir um pouquinho mais do trecho sentido Rio do Sul, né, a estação de Matador, para o centro de Rio do Sul. O projeto Ferrovia das Bromélias, ele tem 9 paradas turísticas, né? Então, essas 9 paradas turísticas, a primeira seria em Rio do Sul, na sede da Trentur, né, na antiga estação ferroviária de Matador. A segunda é na localidade da Praça 11, em Lontras, né, que existe um grande potencial, o trem poderia estar parando ali, os turistas descerem, existe uma área rural que poderia estar investindo em equipamentos e atrativos turísticos, né, na infraestrutura turística daquele espaço e gerando desenvolvimento econômico, né, e social para aquelas famílias. A terceira parada turística, então, ela fica no centro de Lontras, né, na antiga estação ferroviária de Lontras. Aí depois, a quarta parada turística, ela contempla a localidade do Riachuelo, próximo ao túnel, né. Depois a quinta parada turística, ela é justamente no túnel, na localidade da Tafona, também no município de Lontras, que soterrou
segundo a lenda, né, 7 operários, e os corpos nunca foram retirados, segundo conta a história. Então ali está previsto um memorial alusivo, né, a todos os operários, a todos os funcionários, engenheiros, parceiros, apoiadores, desde o início da construção da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina, né, uma homenagem a essas grandes pessoas, né, esses grandes homens que deixaram essa riqueza aí para as futuras gerações. A próxima parada turística, a sexta parada turística, que é na ponte 16, né, que também fica no município de Lontras. Aí depois nós temos a sétima parada turística, que também fica no município ali de Lontras, com a ponte 15, que também é uma ponte metálica menor. Depois nós temos a ponte 14, a ponte 13, a oitava parada turística e a nona parada turística, né, a parada turística 9, seria então na estação ferroviária de Subida, na localidade de Apiúna, próximo onde hoje ocorrem os passeios de trem, né, de locomotiva Maria Fumaça. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre o trecho de Rio do Sul, né, que contempla a sede da Fundação Trentur, e também vamos tentar mostrar para vocês algumas imagens para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor a Ferrovia das Bromélias e o trabalho que a gente desenvolve na Fundação, né, na entidade, e também aquilo que a gente pretende desenvolver, né? Então nós temos uma vista aérea do espaço onde é a sede da Trentur, a antiga estação ferroviária de Matador, né? Temos ali também a entrada, né, da antiga estação ferroviária, e a casinha que também ela fica daí de frente para a plataforma do outro lado, né, da estação, que era antigamente a casa do chefe da estação. Geralmente as estações tinham essas casas, né? E ali a gente tem um trecho reimplantado, né, onde a locomotiva Abaldo em 232, né, ela chegou a realizar passeios turísticos antes de ser transferida para a localidade de Subida, em Apiúna. Mais algumas imagens, então, nós temos ali a construção da terceira linha, né, e também temos ali algumas imagens de trabalhos de organização, de limpeza, de estruturação do entorno da antiga estação ferroviária, né. A gente também é importante a gente lembrar que essa estação ela foi tombada pelo município de Rio do Sul, né? Então ela é protegida, e a Fundação Trentur é que dá todo esse suporte de restauro, de buscar recurso através de editais. E ainda sobre a estação ferroviária de Matador, né, nós temos ali a primeira imagem acima, que é a locomotiva Maria Fumaça, Baldo, em Tenuil, né, de 1920 a 232, na época em que ela operava ali em Rio do Sul, né, na estação ferroviária de Matador, tá? Então as duas fotos acima são lembranças desse tempo, né? E no centro nós temos a locomotiva Catarininha, que hoje está sendo restaurada também, já vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Ela está quase pronta, vai ficar linda, maravilhosa, e se tudo correr bem, em breve ela vai passear aí conosco pelos trilhos aí da Ferrovia das Bromélias também. E a outra locomotiva é uma diesel, e essa locomotiva também em breve deve iniciar o restauro, né, para que a gente consiga até mesmo manter um padrão nessas máquinas, né, não só de cores, de símbolos, mas principalmente na questão de oferecer segurança, né, para os nossos, não apenas para os nossos voluntários, para os funcionários que trabalham com a Trentur, mas também e principalmente, né, para os visitantes, né, para os nossos turistas. Então a gente segue ali com mais algumas imagens, né? A primeira ali é uma parte do Monk, né, do nosso caminhão, que é o Força Total ali para auxiliar, né,
com ajustes ali das máquinas e equipamentos no trilho, né? Abaixo, novamente, nós temos a casa do chefe da estação, né? Como eu falei antes, fica em frente à plataforma da antiga estação ferroviária de Matador. Abaixo ali nós temos, então, o chassis e a parte mecânica da locomotiva Catarininha praticamente pronta, né? E ali também nós temos, então, a caldeira que vem passando por esse restauro e em breve também já vai poder ser instalada na locomotiva Catarininha, e aí vão faltar apenas alguns detalhes para que a gente possa estar trazendo essa maravilha, né, para a comunidade, né, a Maria Fumaça. Então, na sede da Trentur, nós temos, então, as oficinas de restauro, né, como eu falei agora da Catarininha, a oficina de restauro das locomotivas, ela funciona num container, lá no entorno da antiga estação ferroviária de Matador, e nós temos também 2 vagões, que serviam de vagões de enfermaria, né, que nós disponibilizamos a oficina de marcenaria, né. Nós temos então nas imagens o Johnny, né, o nosso grande parceiro, o nosso grande restaurador, um baita de um profissional de restauro, né, quem conhece vai entender o que eu estou dizendo, né. Nós temos então a imagem seguinte, o restauro do carro de passageiros, o P100, né, que ele vai também em breve estar pronto para voltar aos trilhos, né, no nosso projeto. Ali a imagem embaixo são os 2 vagões oficina de marcenaria, né, onde estão dispostas as máquinas, né, e os equipamentos necessários para que esse restauro seja efetuado, né, também com segurança, né, e com praticidade. E temos ali 2 vagões que foram restaurados ali pela Trentur, né, sob comando do Johnny, e que muito nos orgulha, né, e é esse um dos propósitos também da Fundação Trentur, né. Nós temos também o projeto de revitalização do Museu Ferroviário de Matador, né. Por que eu falo em revitalização desse museu? Esse museu ele foi implantado, né, após a instalação da usina hidrelétrica de Salto Pilão, e foi uma medida mitigatória, né, já que ela iria atingir uma parte do projeto Ferrovia das Bromélias, e aí a gente recebeu todo o apoio do grupo e implantamos o Museu Ferroviário. Tempos depois, né, um acordo entre a Fundação Trentur e a Prefeitura Municipal, a Trentur abriu mão desse espaço, né, e a Prefeitura instalou uma estação cultural de Bela Aliança. Eram desenvolvidas, né, oficinas de arte, de dança, de música, e desde o ano passado, né, de 2022, a Prefeitura conseguiu disponibilizar um espaço melhor para abrigar essas oficinas, e aí nós retornamos para a Fundação Trentur, né, para a estação, e então hoje a gente vem trabalhando também, buscando recursos para revitalizar este museu, né. Então, nós temos ali algumas peças, temos muitas imagens históricas, né, fotografias históricas, e muito ainda a gente está pensando em fazer, inclusive com acessibilidade, uma coisa bem diferente e bem interessante, né, para que a gente possa atingir e sempre receber muito bem aqueles que nos visitam. A última imagem que eu coloco ali para vocês é de uma plaquinha que a gente colocou, né, diretorias antigas, referente aos dormentes de madeira, né, que eram da década de 30 e pertenciam ao antigo leito ferroviário, onde hoje encontra-se a Avenida Oscar Barcelos, no centro de Rio do Sul. Então, quando a gente recebe as visitas e comenta isso, é muito interessante, porque muitos não sabem, não conhecem a história da ferrovia, então passam de carro pela Avenida Oscar Barcelos e não imaginam que ali passava a ferrovia. Então é bastante gratificante para a gente estar repassando essa história, né? Principalmente para os mais novos, né? Para essas novas gerações que estão vindo por aí.
Ainda então sobre Rio do Sul, né? Para que vocês entendam um pouquinho mais, nós não temos recursos financeiros, né? Nós dependemos de doações e de projetos de captação de recursos. Então a gente costuma realizar no mínimo uma vez por mês mutirões de organização e limpeza da sede. Então ali a gente tem algumas imagens, né? É uma pena que a gente não consegue colocar todas, mas muitos mutirões já foram feitos, não só nessa nova diretoria que assumiu no ano passado, mas desde a primeira diretoria nós temos sempre um grupo, os grupos de voluntários e parceiros vão se renovando e vai fortalecendo ainda mais a nossa causa, né? Então a gente tem ali a organização de peças de ferro, né? Que são parafusos, placas, então a gente organiza tudo dentro de latões, né? E o pessoal participa, geralmente entre 15 e 20 pessoas, é bem interessante, é bem legal. Ali é o pessoal tirando os bancos do carro de passageiros do PCM que estavam depositados no porão da antiga estação de Matador, e a gente está transferindo eles para a empresa H. Bremer, né? Onde eles vão ser recuperados e depois instalados novamente no vagão, né? No PCM. Temos também um grupo de voluntários separando as madeiras, né, que servirão de lenha, né, para abastecer a Maria Fumaça, a Catarininha, e ali também o deslocamento de uma caixa d'água, né, e a organização, né, dessa área externa e da antiga estação ferroviária de Matador, a sede da Trentur. A gente realiza com frequência eventos, né? Como aí nós temos a exposição, né? Alusiva à desativação, né? Da antiga estrada de ferro, que aconteceu em 1971, conforme eu coloquei anteriormente. Essa exposição ela foi feita no centro de Rio do Sul, na galeria, e contou com a participação de muitas pessoas da comunidade, né, não só de Rio do Sul, mas da região, frequentam o comércio aqui na cidade. Nós também temos, então, a participação em eventos de turismo, né, com estandes, e a participação em reuniões, né. Então, nesse caso, é uma reunião que nós participamos este ano, né, com a comunidade de Apiúna, né, sensibilizando e buscando a participação contínua dessas pessoas, né. Além disso, também a gente participa do Conselho Municipal de Turismo de Rio do Sul, do Núcleo de Turismo da Associação Comercial, temos contato com o Conselho Municipal de Turismo de Lontras e com este grupo que está sendo criado agora em Apiúna, né. Também lá na sede da Trentur, nós realizamos visitas guiadas, né. Então, aí tem algumas visitas, né, com o pessoal da Prefeitura de Rio do Sul, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o CRAS, realiza várias visitas, né, pessoal que sai encantado, alguns ainda chegaram a andar de trem, né, outros têm curiosidades, então é uma visita bem legal, assim. Recebemos também grupos de estudantes de escolas públicas, privadas, de universidades, né, e para a gente, assim, é muito prazeroso, né? Quando a gente mostra os dormentes, né, da Avenida Oscar Barcelos, que nem eu comentei há pouco, quando a gente pede para que os pequenos coloquem a mão na parede da estação e sintam, né? E perguntamos, que material é esse e tal, a parede do seu quarto também é assim? Não, a minha é lisa. Então, assim, são fragmentos da história que a gente está conseguindo, de alguma maneira, transmitir para essas crianças, né, para as futuras gerações, que, afinal de contas, o que nós estamos nos propondo é justamente deixar essa memória preservada para eles e para os próximos que virão. Partindo agora, então, para o município de Lontras, né, onde a gente tem aí as 3 fotografias, né, à direita, ali as 2 abaixo, são da Estação Ferroviária de Lontras, né, que é a 3ª parada turística do projeto Ferrovia das Bromélias. A foto ao alto, no centro, ela é das casas geminadas, né, a Casa do Feitor, e dos moradores
da antiga rede da RFESA. E a primeira foto acima, ela é a casa do chefe da estação de Londres, né, situada em frente à antiga estação ferroviária, mas que infelizmente não conseguimos chegar a tempo e ela foi demolida. A seguir, então, a gente tem ali uma imagem da Bromélia, né, no trecho. Nós temos essa região aí do Riachuelo, em Londres, que seria mais uma parada turística do projeto. Nós temos a primeira foto abaixo, ela é das ruínas de um pontilhão, né, de uma ponte de pedra. Nós temos a imagem do rio Itajaiaçu. Ao centro nós temos então, e a última foto, as imagens do túnel do Riachuelo, né, na área que hoje é de responsabilidade da usina de Salto Pilão. Passando pelo túnel, né, a gente chega então caminhando até a tomada d'água da usina, né, a região da tomada d'água, onde também empresários parceiros da Trentur instalaram essa ponte metálica, né. Vocês podem observar na segunda foto acima que o trecho está bem preservado, os trilhos que estão sob cuidados da Fundação Trentur estão dispostos ao lado do antigo leito ferroviário. Então, quem sabe aí, em breve, a gente consiga retomar essa parceria com o grupo da usina e expandir um pouco mais o nosso projeto até chegar em Apiúna, né? Temos um grupo ali de voluntários, né, fazendo o reconhecimento do trecho. Temos a foto abaixo ao centro, o corte do Caeté, que é uma área que foi de difícil abertura na época da construção, né? E temos ali também a ponte de arco, né, de 1932, a ponte de pedra, vista de baixo ali com o pessoal dessa visita de reconhecimento, e 2 bueiros que ainda estão preservados da antiga ferrovia. Seguindo ainda em Londres, nós conseguimos instalar 40 placas de identificação da Fundação Trentur no antigo leito ferroviário, partindo da Atafona, sentido ponte 16, né, sentido Apiúna, para que as pessoas que visitam esse trecho, né, que ele é um trecho mais fechado, saibam que ali passava a ferrovia, que a gente vem trabalhando sobre isso, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar ali com o QR Code e já possui acesso então ao Instagram da Fundação Trentur. É importante lembrar que essas placas foram instaladas por voluntários da Fundação Trentur e elas estão todas georreferenciadas. Tem ali abaixo a ponte 16, que é a linda, maravilhosa do nosso trecho, né? Bastante visitada atualmente. Temos a ponte 15 também acima e também a cachoeira ali da ponte 16, né? E ao centro nós temos então uma imagem do túnel da Atafona, que ele desabou durante a construção, soterrando os operários, e que aí a partir disso, na linha da estrada de ferro, ela foi transferida, margeando então o rio Itajaiaçu. Seguindo então, a gente chega no município de Apiúna, e aí claro que a gente fala primeiramente da ponte metálica, né, com esse céu azul aí da imagem, que atravessa o rio Itajaiaçu. Ele seguia antigamente o ramal, né, que se estendia para o município de Ibirama. Também temos ali a ponte 14, né, e aí a gente vem com a locomotiva, né, a 232, que hoje opera na região de subida, com os passeios que são realizados uma vez por mês, né. Aí nós temos ali o viaduto de pedra, né, com 2 arcos, que possui uma altura de 12 metros, e o trem passa em cima desse viaduto, né. Também temos ali o túnel, também da época da antiga estrada de ferro Santa Catarina, e o trem passa por esse túnel, né, em 68 metros de túnel, o que oferece uma experiência bem gratificante para os nossos turistas e visitantes. Esse trecho da subida, ele
possui aproximadamente 5 quilômetros, né? E ele é feito em aproximadamente 50 minutos. Ele chega até a área da usina de Salto Pilão. Então é um passeio bem legal, bastante interessante. Temos carros administrativos, nós temos guias que vão contando a história durante o passeio. E daí ali também existe uma estrutura, né, em vagões e infraestrutura de apoio para os turistas que ali chegam e visitantes, né. Como eu já contei para vocês, então a gente trabalha bastante com voluntariado, e aí então eu selecionei algumas imagens do trabalho voluntário que é realizado nesse trecho da subida, né. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais, né. Segue então aí os contatos da Trentur, da Fundação Trentur, em Rio do Sul. Nós temos aí o WhatsApp, o nosso e-mail, o endereço ali, o link para vocês acessarem o nosso Instagram, onde a gente sempre posta o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e também do Facebook. Então eu aproveito para deixar aqui as nossas saudações ferroviárias, né, a todos vocês, agradecer aí o tempo que estiveram conosco, agradecer novamente a organização do evento, né, principalmente na pessoa do Lucas, por essa oportunidade de estarmos aí conversando um pouquinho e sempre podendo transmitir algo e aprender algo também, tá bom? Muito obrigada, então, e fiquem à vontade para entrar em contato se tiverem alguma dúvida. Obrigada a todos vocês.